Bem, pessoal, dando continuidade aqui, portanto, ao nosso projeto, né, de comentar a obra do professor Miguel Reale, especificamente lições preliminares do direito, nós vamos hoje para o nosso vídeo no qual ele fala aí no capítulo 1 sobre o item complementariedade do direito. Complementariedade do direito. E vamos então enfatizar aqui o que é que ele quer destacar com esse item, né? E aí a gente já pode perceber, antes de mais nada, que o direito deve ser entendido como um fenômeno que é, em última análise, todo ele interdependente. Mas vamos explorar isso mais adiante. Veja o que diz então o professor Miguel Reale. Não basta, porém, ter uma visão unitária do direito, ou seja, aquela ideia de que o direito é um todo único, né, que guarda consigo essa ideia de unidade, deriva todo ele de uma única ideia, ou, por que não dizer, ele é todo um só, ainda que subdividido em diferentes partes. E aí remetendo àquela ideia de árvore que o próprio professor Miguel Reale aqui utilizou. É necessário também possuir o sentido da complementariedade inerente a essa união, ou seja, se o direito é um todo, um só, significa dizer que ele é formado por diferentes partes, as quais, por sua vez, se complementam, né? Mais ou menos aqui, estabelecendo uma analogia, a gente pode pensar, por exemplo, no corpo humano, qual é formado por diferentes tipos de órgãos, que cumprem cada um funções diferentes, mas que apesar de cumprirem funções diferentes, essas por sua vez se complementam uma a outra, e é graças a essa complementariedade que é possível falar em vida. Bem, as diferentes partes do direito não se situam uma ao lado da outra como coisas acabadas e estáticas, pois o direito é a ordenação que dia a dia se renova. A segunda finalidade da introdução ao estudo do direito é determinar, por conseguinte, a complementariedade das disciplinas jurídicas ou o sentido sistemático da unidade do fenômeno jurídico. Ou seja, ele está ressaltando que a segunda finalidade da introdução ao estudo do direito, que a primeira ele já nos disse que é viabilizar o estudo do direito com vistas à convivência em sociedade, e a segunda seria essa, permitir a nós compreender de forma clara como ele, o direito, é um todo, um único todo, e que por conta disso existe necessariamente uma disciplina, uma complementariedade entre as disciplinas jurídicas. Ou seja, o direito penal complementa o direito civil, que complementa o direito administrativo, que complementa o direito tributário, os quais, por sua vez, como dogmáticas que são complementados por disciplinas que, para a gente citar aqui o jargão jurídico do professor Tércio Sampaio Ferraz, que foi aluno do professor Miguel Reale, são complementados por disciplinas etéticas. Então, o direito penal é complementado pela ciência política, que é complementado pela sociologia do direito, que é complementado pela história do direito, que é complementado pela filosofia do direito, e é dessa complementariedade e é a partir dessa complementariedade que a gente consegue perceber esse sentido sistemático da unidade do fenômeno jurídico, ou seja, a unidade do fenômeno jurídico necessariamente remete, exige, requer essa complementariedade entre os mais diferentes, né, segmentos, né, seja dogmáticos, sejam zetéticos, que integram o campo do direito. Tá? Existem vários tipos de unidade. Há um tipo de unidade física ou mecânica, que é mais própria dos entes homogêneos, pela ligação de elementos da mesma ou análoga natureza. Nenhuma ação ou função resultando propriamente da composição dos elementos particulares no todo. Assim dizemos que um bloco de granito é unitário. Há outras realidades, entretanto, que também são unitárias, mas segundo uma unidade de composição de elementos distintos, implicados ou correlacionados entre si, sendo essa composição de elementos essencial à função exercida pelo todo. Veja que aí ele está falando para nós, em última análise, quando ele está usando o termo unidade e também está usando aqui o termo complementariedade, ele está nos referindo, ao fim e ao cabo, à palavra sistema. É isso que está por debaixo desse texto aí, de forma implícita. Essa palavra sistema, ela aparece, ou pelo menos ela surge de uma forma mais nítida, na chamada Era Moderna, leia-se a partir dali do século XV em diante, né, mais exatamente do século XVI para frente, com as chamadas navegações, com a chamada renascimento cultural, com a reforma protestante, enfim. E aí essa palavra sistema,
ela, como nós vamos perceber a partir de outras leituras de Christian Wolff, por exemplo, né, ela pode ser subdividida em três grandes leituras diferentes ou compreensões diferentes do que é o sistema. Ou nós podemos compreendê-lo como um mecanismo, ou nós podemos compreendê-lo como um organismo, ou nós podemos compreendê-lo como um ordenamento. Veja que nessa parte do texto do professor Miguel Reale, ele começa enfatizando o sistema como um mecanismo, quando ele fala aí de unidade física ou mecânica, e ele termina essa parte do slide já ensaiando falar do chamado sistema como organismo, tá? Traduzindo isso para vocês entenderem claramente, sistema como mecanismo significa um conjunto de elementos onde todos esses elementos são iguais entre si, e exatamente por serem iguais entre si é que formam essa unidade. E o exemplo que ele dá é, por exemplo, um bloco de granito. Todo ele formado por um mesmo conjunto de elementos semelhantes entre si, vamos imaginar um determinado mineral ou um determinado átomo aí, né, que por estarem agregados uns aos outros formam esse bloco, né, de granito unitário, porque composto por um só e único elemento. Bem, mas o sistema compreendido como organismo vai na linha daquilo que eu acabei de mencionar quando eu me referia ao corpo humano. Ou seja, ele pode ser composto por diferentes tipos de elementos, cada um com diferentes finalidades, né? Mas que essas, por sua vez, se complementam umas às outras e terminam por viabilizar a função última do corpo humano, que é qual? A de permitir a existência da vida. Então veja que quando eu explico o sistema como um mecanismo, eu estou recorrendo à ideia de que é um conjunto de partes, onde essas partes são iguais entre si e onde, portanto, essa ideia de conjunto seria a soma das partes. Mas veja que quando eu estou falando de sistema como organismo, eu estou falando de um conjunto de partes onde essas partes não são iguais entre si, são diferentes entre si, mas que da complementariedade existente entre elas resulta algo que transcende, que vai além da mera soma dessas partes e que não pode ser meramente explicado a partir da soma dessas partes, que no meu exemplo seria a vida, que resulta dessa complementariedade das diferenças que se somam, que se completam, né? Ou seja, as diferenças não são vistas aqui como mecanismos de sabotagem, mas mecanismos de complementariedade. É quase que, por que não dizer, fazendo aqui um paralelismo com a sociedade do ponto de vista político, é quase que como o nosso organismo fosse uma representação clara da ideia de tolerância. Ou seja, os diferentes não se repudiam, não se odeiam, não se sabotam, não se matam uns aos outros. Pelo contrário, os diferentes se somam, se complementam e juntos são mais fortes, permitindo a ideia de vida, no caso do corpo humano, e permitindo o que? A ideia de sociedade, no caso da sociedade como um todo. Bem, dito isso, então, o professor Miguel Reale vai adiante e nos diz: pense como, por exemplo, o coração. O exemplo dele é o coração. O coração é uma unidade, mas unidade orgânica. Veja como ele aí já está falando de sistema como organismo, que existe em virtude da harmonia das partes. Há nele elementos vários, cada qual com sua função própria, mas nenhuma destas se desenvolve como atividade bastante e de per si. Cada parte só existe e tem significado em razão do todo em que se estrutura e a que serve. Essa unidade, que se constitui em razão de uma função em comum, ou seja, uma função em comum, no meu exemplo, seria a vida, aqui no caso do coração, chama-se unidade orgânica, que é o que ele está chamando aqui de unidade orgânica, eu chamei de sistema como organismo, tomando a denominação especial de unidade de fim, quando se trata de ciências humanas. Então, unidade de fim, ou seja, existe uma finalidade em comum, apesar das diferenças entre os elementos que formam esse sistema. Então, é aí que aparece a ideia de sistema como ordenamento, ou seja, aquela terceira ideia de sistema sobre a qual eu mencionava minutos atrás. Sistema como ordenamento, senhores, deve ser visto por vocês a partir dessa perspectiva de que temos aqui elementos iguais ou diferentes entre si, portanto pode ser tanto igual quanto diferente, e que, apesar de isoladamente estarem cumprindo ou atendendo funções que são diferentes entre si, quando
imaginados ou compreendidos de forma sistemática, todos esses elementos, né, perseguem uma finalidade em comum. E aí essa finalidade em comum é viabilizada graças à ideia de ordem, de organização. Daí a ideia de sistema como ordenamento. Nestas, com efeito, o todo se constitui para perseguir o objetivo comum irredutível às partes componentes, ou seja, aquele objetivo comum não poderia ser perseguido isoladamente por uma das partes, ou seja, exemplo, a vida não é proporcionada apenas pelo batimento do coração, né? Ou apenas pelo funcionamento do pulmão, ou apenas pelo funcionamento do cérebro, do intestino. A vida é proporcionada pela soma de todos esses fatores que precisam, assim como numa orquestra, estarem harmonicamente dialogando uns com os outros para permitir que essa finalidade em comum, esse objetivo comum que é perseguido pelo sistema como ordenamento, seja viabilizado, tá? Bem, vale dizer que esse pensamento aqui do professor Miguel Reale, além de ser fortemente contaminado pelas ideias de Christian Wolff e também de Lambert, vale dizer que também é muito contaminado pela doutrina de Immanuel Kant, que também dedicou grande atenção a esse assunto, tá? Bem, como o nosso vídeo não pode ultrapassar o tempo de 15 minutos, é um compromisso que eu fiz aqui com os senhores, então eu vou fechar o nosso vídeo falando aqui dessa parte para só mais adiante a gente complementar com outro vídeo a explicação. Então diz aqui, a ideia de fim deve ser reservada ao plano dos fatos humanos, sociais ou históricos. A ciência jurídica obedece a esse terceiro tipo de unidade, que não é o físico ou orgânico, mas sim o finalístico ou teleológico. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Que o tipo de unidade ou de sistema que é próprio e específico do direito é esta, ou seja, a unidade finalística ou teleológica, traduzindo a ideia de sistema como ordenamento. Não a ideia de sistema como mecanismo, nem tampouco a ideia de sistema como organismo. Às vezes empregamos a expressão unidade orgânica quando nos referimos ao direito, mas é preciso notar que é no sentido de uma unidade de fins. Alguns biólogos afirmam que a ideia de fim é útil à compreensão dos organismos vivos, representando estes como uma passagem entre o natural e o histórico. É necessário, porém, não incidirmos em perigosas analogias, segundo ele, sob influxo ou fascínio das ciências físicas ou biológicas. Uma delas constitui em conceber a sociedade como um corpo social, tal como o fizeram os adeptos da teoria organicista que tanta voga teve entre juristas e teóricos do Estado no fim do século passado e as primeiras décadas deste século. Bem, aí ele está meio que nos advertindo de que nós não caímos na tentação de estabelecer íntimas relações, né, entre as ciências ditas sociais e as ciências biológicas ou as ciências naturais. Sobre isso eu vou me debruçar no próximo vídeo de uma forma mais aprofundada, porque tem muito a dizer, tá? E eu não gostaria de falar aqui apressadamente pelo tempo do vídeo, que como eu me comprometi, vai ser de no máximo 15 minutos. Então eu volto já. Mais um vídeo eu gravarei sobre esse item complementariedade do direito, que na prática está nos falando sobre a ideia de sistema do direito e a ideia de como essa ideia de sistema é importante para o direito. Já já um abraço para vocês e eu já volto. Um grande abraço e deixe aí sua curtida, seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, né? Compartilhe esse link desse vídeo com seus colegas através do WhatsApp ou do Telegram para difundir aqui essa iniciativa do canal. Tchau, tchau, gente.